Olá! Hoje nós vamos falar sobre as graduações no judô. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube para ficar por dentro de todas as novidades e receber todos os nossos vídeos. Vamos à nossa aula? Sempre que você começa a praticar uma arte marcial, como o judô, a primeira pergunta que fazem é: qual a sua faixa? Qual a cor da sua faixa? Muitas pessoas não sabem, mas a faixa é uma graduação que significa respeito, humildade, responsabilidade, trabalho e dedicação. As faixas representam as suas conquistas dentro daquela luta e elas estão carregadas de significados. Mas qual a origem das faixas? Vamos conhecer? Muito antes do judô existir, os samurais já haviam se organizado no Japão. O conhecimento do samurai era passado de pai para filho, de mestre para aluno, de forma muito específica. A graduação do samurai era feita através do Densho. O Densho era uma espécie de certificado, um pergaminho feito de forma individualizada e personalizada, contendo conhecimentos e ensinamentos do mestre que passava para o seu aluno. Quem portasse um Densho era autorizado a ensinar aquele estilo de luta. Mas não havia na armadura do samurai nada que simbolizasse que ele era graduado ou não. Esse reconhecimento só acontecia de acordo com a fama do samurai. Mas depois que Jigoro Kano criou o judô em 1882, ele também pensou no sistema de graduação para o esporte. Jigoro Kano queria um sistema em que ele pudesse nivelar os seus atletas de acordo com o conhecimento obtido no esporte. Por isso, ele criou graus específicos, chamados de Dan, e dividiu os alunos em duas categorias: Yudansha, os portadores de Dan, e Dangai, os que não tinham Dan. Primeiramente, Jigoro Kano determinou que existiriam 5 níveis de Dan, do primeiro ao quinto Dan, e selecionou alunos para essas graduações. Mas é importante lembrar que neste primeiro momento, enquanto criava seu sistema de graduação, as faixas ainda não existiam. Jigoro Kano usou um sistema muito parecido com o dos samurais, graduando seus alunos através de certificados. Mas ele queria mais. Só por curiosidade, as primeiras graduações do judô aconteceram em 1883. Tsunehiro Tomita e Shiro Saigo foram os primeiros alunos a conseguirem obter o título de primeiro Dan, Shodan. Ambos também seriam os primeiros alunos a serem graduados, segundo Dan, em 1884. De 1883 até 1887, as graduações no judô aconteciam apenas por certificados. Em 1887, porém, Jigoro Kano estava na fase final de desenvolvimento do judogi moderno, o uniforme de judô como conhecemos hoje, quando percebeu que poderia usar o obi, a faixa do judogi, para simbolizar a diferença entre os alunos graduados e não graduados. Ele determinou então que os alunos graduados e o Dansha usassem uma faixa preta, e os alunos não graduados, Dangai, usassem uma faixa branca. Existem inúmeras teorias, contos e histórias sobre os motivos que levaram Jigoro Kano a escolher a cor preta, mas nenhum deles é comprovado. Ainda em 1887, além de criar a faixa preta, Jigoro Kano também expandiu os níveis de Dan, indo de 5 para 10 graus. A partir do sexto Dan, o título de graduação também mudou e passou de Yudansha, portador de Dan, para Kodansha, portador de elevado Dan. Por volta da década de 1930, Jigoro Kano terminou de aperfeiçoar o seu sistema de graduação. Os Kodanshas, entre sexto e oitavo Dan, passaram a utilizar uma faixa vermelha e branca listrada, enquanto os nono e décimo Dan, agora chamados de Shihan, ou mestres, passaram a usar faixas toda vermelha. Assim surgiram os faixas pretas. Mas, e as faixas coloridas? Como elas surgiram? Mikonosuke Kawaishi, formado em judô pela Butokukai, trocou o Japão pela França em 1935, onde fundou o Clube de Judô Franco-Japonês, a primeira escola permanente de judô da Europa, para ensinar judô aos europeus. Após tentar sem sucesso cativar os franceses a aprenderem judô, Kawaishi percebeu que precisava estabelecer níveis de graduações para os iniciantes, como havia com os faixas pretas, para que os europeus se mantivessem interessados pela prática contínua do judô. Foi assim que ele teve a ideia de criar as faixas coloridas. Kawaishi foi um estudioso do judô.
E baseado no sistema de Dan criado por Jigoro Kano para as faixas pretas, ele desenvolveu seu próprio sistema, chamando a graduação de Kyu, ou grau, para nivelar os iniciantes, e usando faixas coloridas para diferenciar os Kyus. O sistema de faixas coloridas de Kawaishi foi um sucesso na Europa, e acabou inclusive adotado por outras lutas que surgiram depois do judô, como o karatê e o aikido. Mas, apesar do sucesso, os japoneses não aceitaram as faixas coloridas, pois elas não foram criadas por Jigoro Kano. Isso só mudaria recentemente. Assim como as faixas pretas, não existe um motivo real para a escolha das cores. Muitas teorias são faladas na internet, mas nenhuma delas é comprovada. Mas então, quer dizer que as faixas coloridas são iguais em todos os países? A resposta para essa pergunta é não. Atualmente, não existe uma regra de padrão mundial para as faixas coloridas. Ou seja, cada país pode determinar seu próprio sistema, escolhendo quais as cores, quais a ordem, a quantidade de faixas, entre outras coisas. A única exigência padrão é que a primeira seja sempre branca. Existem alguns sistemas de graduação que ficaram mais conhecidos do que outros e são mais difundidos e usados em vários países, como o sistema europeu, que é usado em grande parte da Europa e da Ásia e da África, o sistema norte-americano, criado nos Estados Unidos e usado em grande parte das Américas, o sistema japonês, usado no Japão e em parte da Ásia, e o sistema brasileiro, que é muito específico e usado apenas no Brasil. As faixas do Brasil são estabelecidas pela Confederação Brasileira de Judô, através da Comissão Nacional de Graus. Se as faixas coloridas são diferentes, e as faixas pretas, elas mudam? Nesse caso é um pouco diferente. No caso das faixas pretas, cada país fica responsável por organizar, graduar e registrar os seus faixas pretas através de órgãos e entidades nacionais, como a Confederação Brasileira de Judô. Porém, a ordem, a quantidade de faixa e as cores obedecem ao padrão criado pelo professor Jigoro Kano e reconhecido pela Federação Internacional de Judô. Muito bem, agora que você sabe a história, eu pergunto, você sabe a ordem das faixas? No caso das faixas coloridas, o Sistema Brasileiro de Graduação reconhece as seguintes faixas, pela ordem: faixa branca, branca ponta cinza, cinza, cinza ponta azul, azul, azul ponta amarela, amarela, amarela ponta laranja, laranja, verde, roxa e marrom. Essas são as faixas brasileiras, reconhecidas no nosso país, mas elas podem mudar em outros países. Já as faixas pretas, sistema criado por Jigoro Kano e reconhecido pela Federação Internacional de Judô, é único para todo mundo. Nós temos 3 grupos principais: dos Ryudansha, os faixas pretas de 1º a 5º Dan, os Kodanshas, os faixas vermelha e branca de 6º a 8º Dan, e os Shihan, os mestres, os faixas vermelhas, 9º e 10º Dan. Esse padrão é o mesmo para todos os países e não pode ser alterado. Aqui, uma homenagem ao sensei Masao Shinohara, o único 10º Dan do Brasil. Ele é fundador da Associação de Judô Vila Sônia na cidade de São Paulo e recebeu o seu 10º Dan em 2017, quando tinha 92 anos de idade. Muito bem, agora que você sabe a história e o significado das faixas, voltamos àquela pergunta: qual a sua faixa? Viu que portar uma faixa tem muito mais significado do que simplesmente amarrar uma faixa colorida na cintura? Lembre-se que a graduação significa respeito, humildade, responsabilidade, trabalho e dedicação. Você gostou da nossa aula hoje? Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades. Muito obrigado, até a próxima!